Essa é a primeira final de Champions League em 21 anos que não tem nenhum time espanhol, inglês ou alemão na final. Nada de Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Munique. Ou algum time da Premier League, como ficou tradicional nos últimos anos. Foram os times que mandaram e que mais venceram a liga nos últimos anos, mas dessa vez a gente não tem nenhum deles. E a última vez que isso aconteceu foi quando o Porto e Mônaco, em 2004, decidiram a liga. E daquela vez foram duas zebras, né? Dessa vez não. Dessa vez é o PSG da França e a Internazionale da Itália. São dois times que não são talvez os dois favoritos para chegar na final. A gente talvez tivesse outros times com mais favoritismo para isso, mas não dá para dizer de maneira alguma que são zebras, porque são dois dos melhores times do mundo. São times que, é verdade, não têm grandes astros do futebol, já que os atletas das duas equipes não são assim tão conhecidos, não disputam tantos prêmios de bola de ouro ou de melhor do mundo da FIFA, mas inegavelmente são duas equipes com modelos de jogo bem estruturados, coletivamente muito fortes e muito bem treinados pelos seus treinadores, que têm bem aplicado nas equipes a filosofia de jogo deles, e são duas equipes muito competitivas e já vitoriosas, né? Porque a Inter já chegou à final de outra Liga dos Campeões, já ganhou a Série A, já ganhou outros campeonatos, e o próprio PSG já ganhou vários campeonatos, inclusive o campeonato francês dessa temporada. Então são equipes nitidamente campeãs, mas o PSG está tentando algo a mais. E é dele que eu falo primeiro, que é um time até curioso da gente pensar, né? Porque o PSG era o time visto no mundo como o time das estrelas, né? Depois do Real Madrid dos Galácticos, lá do começo do século, a gente pensa no PSG, que tinha no passado Ibrahimovic, David Beckham, e depois Messi, Neymar e Mbappé. Porque o PSG foi o time adquirido pelo Fundo de Investimento do Catar lá em 2011, e a ideia deles era tornar o PSG um time campeão europeu e um time mais conhecido no mundo. Essa parte de ser mais conhecido até que eles conseguiram, principalmente trazendo os astros e ganhando os campeonatos franceses, mas a Champions League eles não conseguiram ganhar e poucas vezes eles competiam bem na liga. E então, muitas vezes eles jogavam a Champions contra times que não tinham estrelas e eram eliminados. Às vezes os times também tinham outras estrelas e eram mais fortes, mas quase sempre se via projetos melhores nos outros lugares do que no próprio PSG. Times mais bem estruturados, com uma filosofia de jogo mais bem definida, e o PSG quase nunca teve. Às vezes até tinha bons técnicos, o Ancelotti passou por lá, por exemplo. Mas os times tinham que ser pensados quase que exclusivamente nas estrelas e formavam muitas vezes times com muitas deficiências defensivas, com dificuldade de controlar o jogo. Isso sempre foi atrapalhando demais o PSG, que não conseguia disputar na Liga dos Campeões o que se esperava, até ganhava o campeonato francês, mas era sempre aquela sensação de decepção. Então dá uma olhada nessas imagens que eu separei aqui dos antigos PSGs, né, de outros anos. E você vê que o time claramente deixava muito espaços na defesa, seja na recomposição, seja na marcação na saída de bola. Essas imagens mostram um pouco disso e de um time que até vencia jogos, tinha um ataque muito forte, mas muitas vezes deixava espaços e mostrava para os adversários o quanto eles não eram um time completo, né? Isso muda com a saída das estrelas e a chegada do Luiz Henrique. Até é bem claro, e tem até um documentário do Luiz Henrique que isso fica bem evidente, que a chegada dele é uma mudança de filosofia. Eles percebem que jogar com as estrelas não estava dando certo, que gerava uma expectativa muito alta, mas um resultado baixo e um desempenho muito oscilante, até para um time com deficiências claras, e trouxe um técnico que tem uma filosofia de jogo muito clara, que é do jogo de posição, que vem lá do Barcelona, tudo, eu vou falar mais sobre isso. Mas é um treinador que sempre monta times pensando principalmente no coletivo e na filosofia dele, não nas estrelas. Por mais que ele possa encaixar elas, que é mais o que ele fez no Barcelona em 2015. Mas quase sempre, e principalmente sendo o treinador que é, o coletivo é soberano, as ideias dele são soberanas do que qualquer atleta. E assim, eu não vou ficar fingindo que o PSG não é um time caro hoje, né? Porque são 200 milhões de euros só nos atacantes, né? Só se você pensar no quarteto ofensivo com Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola e Doué, são jogadores muito caros. Então o elenco é muito caro, mas não quer dizer que a mentalidade seja a mesma. Não, porque agora a mentalidade não é ter as grandes estrelas. Não tem nenhum Mbappé, não tem nenhum Neymar, não tem nenhum Messi. Os jogadores mais conhecidos são o Dembélé e, sei lá, o Donnarumma, que são jogadores até conhecidos tudo, mas não são mega estrelas. E quando a gente pensa nessa questão defensiva, até que eu estava lembrando, quando a gente pega o último duelo
do PSG contra o Arsenal, os atacantes tiveram 28 ações defensivas nesse último jogo contra o Arsenal. E agora, se a gente voltar na outra eliminatória, o Mbappé enfrentou o Arsenal. E em 2 jogos contra o Arsenal, o Mbappé só teve 2 ações defensivas, né? A média de 1 por jogo em 2 partidas contra o Arsenal. Então, a gente vê a diferença de um Mbappé para os jogadores que ele tem hoje. São jogadores que participam muito mais da defesa. E é por aí que o time muda. E é isso que o PSG precisava, é isso que o PSG procurou. Então a equipe do Luiz Henrique agora, ela precisa que todos os jogadores estejam na mesma frequência, que se ajudem. E isso acontece. E quando a gente fala do Luiz Henrique, ele é um técnico que tem DNA do Barcelona, onde ele ganhou em 2015, que o Barcelona é um clube que vem da escola holandesa do futebol, que a gente vai lembrar de futebol total, jogo de posição. E é algo que sempre influenciou o clube e influencia também na maneira que ele monta as equipes dele. E a ideia do Luiz Henrique é ser dominante nos 2 P's, né, que alguns analistas falam, que é ter posse e posição, né, ser superior e dominante na posse e na posição em campo. E ele até dá liberdade para os jogadores, mas a liberdade só pode existir se os jogadores respeitarem algumas regras que ele coloca no jogo. E o PSG hoje é um time com muito domínio da partida, porque joga muito com a bola, tem um meio de campo extremamente criativo e de muita movimentação. Então ele consegue controlar os jogos fazendo uma boa marcação-pressão e tem muita capacidade de passes que quebram as 3 linhas de marcação. E é um time que se concentra muito e se desviar do jogo físico quando tem a bola, com passes rápidos e posicionamentos bem específicos, bem escolhidos para você fugir dos encaixes da marcação individual, dos duelos físicos, né? Porque você tem um time que é mais frágil fisicamente, baixo, é um time com bastante português, espanhol, jogadores que não têm necessariamente o jogo físico como principal característica. Então, você ter os jogadores móveis e fugindo desses embates é um jeito de você manter o controle da partida. E ao mesmo tempo, ele tem 3 atacantes muito móveis e velozes, além dos laterais que também tem uma velocidade, qualidade de passe, capacidade de aparecer na frente muito boa. Então é um time muito letal em transição por causa disso, porque ele consegue pressionar bem, recupera a bola e consegue ser letal na hora que contra-ataca. Ou só em transição mesmo, né? Um ataque rápido. Então é uma equipe com o maior número de turnovers na Liga dos Campeões e é maior em criação de chances depois de recuperar a bola. Por causa disso, é um time muito veloz e sabe muito bem para onde está indo. É um time muito fiel ao modelo de jogo do Luiz Henrique, mas ele pode ter variações, né? Na partida contra o Arsenal, ele percebeu que sair curto estava ruim, então ele passou a ter muito jogadas de bola longa para frente, para você não perder a bola perto do próprio gol. Então são variações que esse time tem, mas ele consegue ter esse controle de jogo muito grande, então isso às vezes não acontece tanto, porque não é sempre que ele está fora desse controle da partida. Mas a gente vê sempre nos jogos que é um time que tem claramente o que ele quer fazer. Claramente ele sabe para onde ele tem que ir, como que ele tem que girar a bola, o que ele precisa fazer. Porque é um time muito bem treinado. Então cada fase de jogo está muito bem caracterizada ali dentro, na cabeça dos jogadores. Então eles fazem isso muito bem durante a partida, é algo até natural. E além de tudo isso, é um time que tem uma defesa muito forte, né? Porque tem um trabalho muito duro e um sangue muito frio dos jogadores de ter muita calma quando tem a bola, mas de pressionar muito bem quando não tem e também ter uma certa calma sem a bola, né? Porque quando você sabe muito bem o que você está fazendo, você tem muita chance de fazer bem feito, né? E é isso que esse PSG faz. E dentro dos jogadores não tem estrelas, mas tem muitos jogadores no melhor momento da carreira deles, né? O Donnarumma, não sei se está no melhor momento, mas está numa fase muito boa, tanto que ajudou muito o time a chegar nessa final. Né? A gente tem o Hakimi, que está, acho que na melhor fase da carreira dele, sendo um lateral que ajuda na defesa, mas que participa de várias ações de pressão na frente e também de movimentação, fazendo até gol pelo lado esquerdo na última partida. A gente tem o Vitinha, que é o principal organizador desse time e também com um jogador com uma capacidade muito grande de recuperar a bola. Então ele dita e organiza o ritmo da equipe no meio de campo. O Dembélé, que jogando de falso 9, ajuda muito o time, às vezes na saída de bola, às vezes no meio de campo para ser mais um jogador ali. Só que ele também tem a possibilidade de abrir para os 2 lados do campo e pelo meio também atacar as costas da defesa. Então ele usa todas as capacidades técnicas que ele tem, os 2 pés muito bem calibrados, né? Ele é um ambidestro completo em todas as funções e características do jogo dele. Ele consegue colocar as 2 pernas para funcionar.
Então isso ajuda muito por essa ambidestria, ele pode funcionar muito bem dos dois lados, então ele ajuda muito o time e tá na melhor fase da carreira, marcando muito gol, participando muito de jogada de ataque, tanto que o time até sofreu sem ele nessa última partida, ele não jogou a parte inicial dela porque ele estava machucado, então é um jogador muito completo e tá no melhor momento da carreira, porque o Luiz Henrique soube como usar bem ele, não ser só um pontinha que corre pelo lado do campo. E além deles também você tem o Marquinhos, que é um zagueiro muito experiente, que tá numa fase muito boa, tem um passe muito bom, você tem o Pátio que tá jogando muito bem, Fabian Ruiz, João Neves, Barcolado, esse tem um time muito completo, com vários jogadores, o Nuno Mendes também, então é um time muito bom mesmo, e que tá numa fase muito boa, acho que talvez seja a melhor fase de um time no futebol atual, ninguém domina tanto os jogos quanto o PSG, e assim, é um time muito completo e muito moderno. Por isso chega nessa final e por isso tem, acho que um pouquinho de favoritismo, mas eu já vou falar mais sobre isso, agora eu vou falar mais sobre a Inter. Do outro lado, a Inter já vem bem e não é de agora, né? A gente vê a Inter chegando na final de 2023 da Liga dos Campeões, tem no elenco alguns remanescentes daquele time, e é um clube que não tem o mesmo poder financeiro dos clubes ingleses e das potências de outros países, como o Real Madrid, Barcelona, Bayern, por mais que o Barcelona não tenha tanta grana agora. É um time que também não tem um olhar tão grande do público médio do futebol, mas é um clube que dos últimos anos tem conseguido equilibrar com as potências do futebol atual, né? O futebol italiano hoje não é o nível um, não é o mais forte da Europa como foi em outros momentos, e o futebol italiano tem dificuldade de manter grandes estrelas, mas a Inter, até sabendo disso, apostou também numa filosofia de jogo bem definida e num técnico para fazer isso, né? E esse técnico é o Simone Inzaghi, que tem uma filosofia e maneira de jogo, acho até um pouco diferente. Ele só treinou a Lazio e a Inter, mas ele tem uma escola de jogo que não se assemelha tanto a muitos treinadores. Acho que tem algo um pouco autoral ali no jogo dele. Por mais que se possa dizer que é um jogo de contra-ataque, eu acho que é mais do que isso. Porque se a gente voltar, é um time que claramente tem a tradição italiana, principalmente da Inter, de ter uma defesa como ponto forte da equipe. Eu acho que é mesmo, a defesa da Inter é muito forte, talvez seja o ponto forte da equipe mesmo, mas não é o jeito catenaccio de jogar daquela Inter do passado. Não tem um líbero atrás da defesa que fica limpando as sobras ali e fazendo o time ser forte defensivamente com aquele ferrolho. Não. Não é o estilo do Mourinho com parque de buzz e marcações por encaixes individuais. Também não é. É diferente. É um time que joga em 5-3-2, que defende muito bem em bloco baixo, defende muito bem a própria área, defende muito bem em bloco médio também, pressionando sempre quem tem a bola, e também faz marcação em bloco alto, né? Também tem um pé de pressiona bom. Então é um time que tem várias variações defensivas e faz todas elas muito bem. Não tem tantos encaixes individuais em meio e baixo, né? Bloco médio e baixo, mas em bloco alto até tem. E contra o Barcelona, faz até um dos gols assim, né? Com marcação alta, recuperando a bola na frente e já contra-atacando. Então, é um time que consegue sempre incomodar o adversário quando ele está atacando. Isso é muito bom. É um time que defende atacando muito bem, né? Porque toda vez que ele está defendendo, ele já está preparado para contra-atacar. Já tem o Dumfries para atacar do lado do campo, já tem o Lautaro e o Thuram com opções de não só roubar a bola, mas também de se posicionar para receber num contra-ataque. Então é um time que tem muito bem encaixado isso daí. Quando a gente olha na defesa também, o PPDA, que é o que mede as ações defensivas, então quanto menor o PPDA, mais rápido o time pressiona a bola, quanto mais alto, menos o time pressiona a bola, é um PPDA que muda bastante, né? E isso mostra um pouco como a equipe vai variando e se adaptando ao adversário para se sobressair nessa questão defensiva. Então a Inter chega na final ficando só 16 minutos na Liga dos Campeões inteira atrás do placar. Então é um time que tem muito bem claro como anular as principais qualidades do adversário, e acho que esse é o principal ponto dessa Inter. Ainda falando sobre o modelo de jogo da equipe, é um jogo curioso porque acho que é um time que tem uma transição muito boa, que tem muita capacidade defensiva, mas que tem algumas mudanças táticas na maneira de pensar a posse de bola, né? Então, na estruturação defensiva, é um time que muitas vezes você vê um zagueiro atacar o espaço, e muitas vezes o espaço muda independente de quem você está enfrentando. Então, é um time que às vezes tem um jogador com a posse de bola e ele avança com a bola no pé e vai lá na frente, porque a defesa, normalmente o jogador tem mais espaço e na frente dele não tem ninguém, então o jogador com a bola dominada vai avançando.
e ele passa a ser um jogador de ataque, mesmo que ele seja um zagueiro. Então é um time que vai mudando muito, e contra o Barcelona a gente podia ver que é um time que lançava muito bolas longas pelo lado do campo, principalmente pro lateral que vinha por trás, para evitar o impedimento que o Barcelona dava. E então é um time que mudava bastante isso. Daí você pega um outro jogo, pode ser que tenha mais bola pelo meio. Você pega um outro jogo, pode ser que tinha mais presença na área e bolas longas para tentar ali. Contra o Barcelona teve isso também em alguns momentos. Então é um time que vai mudando muito e que faz valer muito a força física, que é um time com uma força física muito boa, para ganhar os duelos de disputa de primeira e segunda bola e também jogadas aéreas, para ir assim levando vantagem no jogo. Então, às vezes, é um time que nem está jogando tão bem, nem está dominando tanto a partida, mas consegue fazer valer isso, chega na área adversária e faz um gol. Porque tem jogadores muito inteligentes e um deles é o Lautaro Martinez. Eu acho que o Lautaro Martinez é um jogador que tem uma inteligência muito grande. Ele sabe muito bem onde ir, como ir e como. E ele pensa muitas coisas muito rápido. Aquele gol que ele faz de trivela contra o Bayern mostra uma noção de. Até ele explicando esse gol, você vê ele falando muitas coisas, ele pensando em muitas coisas num lance que tem 3 segundos. Então é um jogador muito astuto, eu acho, assim, né? Perspicaz para entender o que ele precisa fazer para levar vantagem sobre a defesa. E não só ele, a gente olha o goleiro, o Sommer, fez uma partida gigantesca contra o Barcelona e de um time que tinha antes dele o Onaná que jogava muito bem, que foi para o Manchester United e não está jogando bem. Então eu acho que isso também tem a ver um pouco com a escola de goleiros e a preparação de goleiros que tem na própria Inter. Eu acho que ela valoriza muito os goleiros da equipe. Então eu acho que isso também é um ponto interessante para a gente levar em conta. Aí na defesa a gente tem um Bastoni, que já faz um tempo é um dos melhores zagueiros do futebol mundial, com uma saída de bola muito boa, com uma proteção à área muito boa. Não é tão valorizado assim quanto a qualidade que eu acho que ele tem, mas é um grande jogador. Daí você tem o Di Marco e o Dumfries, que são jogadores muito bons e dominam totalmente o lado do campo. O Dumfries aparece muito bem com assistência, com gol. Então é um time que pode usar muito bem a lateral do campo com esses dois jogadores. Daí a gente ainda tem o Barella, que está no campo inteiro, é um cara que é incansável, participa de todas as jogadas do meio de campo, de defesa, de ataque, participa muito do jogo. O Thuram que está numa fase muito boa também, usando muito bem a força física dele, a capacidade dele de decidir as jogadas. Então é um time que tem muita capacidade e a gente chega nesse duelo de final com dois times com essa característica muito bem clara de um coletivo fazendo a diferença, né? De um coletivo levando o time à final, com o técnico tendo muito bem visto a característica dele nas equipes. E a final, com tudo em si em mente, tem tudo para ser uma final muito equilibrada, muito bem disputada, com as equipes tentando fazer sobressair a principal característica delas no jogo, né? Então eu acho que é difícil colocar um favorito, mas eu coloco o PSG porque eu acho que o PSG tem mais capacidades de vencer a partida, né? Acho que é um time um pouco mais completo nas opções de vencer o jogo, por mais que a Inter seja o time que mais consegue anular o adversário. Então, se a Inter conseguir anular as qualidades do PSG, a chance dela ganhar também é grande. E é um time que acho que tem um pouco mais de experiência em competições, né, nessa fase, né? Então, nesse ponto, a Inter leva vantagem. Mas eu colocaria, sei lá, 55 ou 45 para o PSG, né? Só 10% a mais, mas é um duelo muito equilibrado. Mas agora, se a gente pensar, né, o Real Madrid teve um reinado nos últimos anos, ganhando várias Ligas dos Campeões, e muitas vezes a assinatura era das individualidades mais do que do time coletivo. Mas dessa vez é o contrário, né? Vença quem vencer, vai ser uma vitória de um time coletivo na final, de apostar no modelo de jogo, numa filosofia de futebol e não apenas em estrelas. Eu imagino um futuro do futebol com cenários mais parecidos com o desse ano do que com o do Real Madrid. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Nos vídeos aqui eu sempre trago bastante conceitos táticos de futebol, que eu acho que a ideia é pensar mais em como os jogos são estruturados, em tudo que é pensado numa partida. Aqui no meu canal eu tenho entrevista com treinadores, que a gente fala bastante do plano tático, com a prancheta tática, né, o quadro da prancheta. Tem também vídeos analisando vários momentos do futebol, jogadores, tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, comenta aí quem você acha que vai ganhar a Liga dos Campeões, o que você acha desses times, se Barcelona devia estar na final, se não tinha que estar o Arsenal, se tinha que estar um contra o outro, né? O que você acha dos outros times, dos outros partidos dessa Liga dos Campeões. E se você gostou, eu convido você a se inscrever no canal e acompanhar esses outros conteúdos que eu faço aqui. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!